Romanos capítulo 5, verso 1 ao 8. E hoje nós iniciamos, irmãos, uma nova série de mensagens bíblicas acerca do ser de Deus, o caráter de Deus, ou os atributos de Deus, como queiram. Nós estaremos a cada domingo ministrando em um novo atributo de Deus. Romanos capítulo 5, a partir do verso 1, diz assim: Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança é um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo, embora pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Vamos ler apenas o verso 8, todos juntos, por favor, vamos lá. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, pecadores. Os irmãos podem sentar. Nessa noite nós estaremos meditando acerca do amor de Deus. Meus irmãos, as Escrituras Sagradas, a Bíblia, nos dizem três coisas importantes com respeito à natureza de Deus. E quando falamos na natureza divina, eu me refiro a quem Deus é, ou que Deus é em essência, o seu ser, a sua natureza. A primeira coisa, a Bíblia nos diz, dentre outras, que Deus é Espírito. E daí você lembra daquele diálogo de Jesus com a mulher samaritana, quando ele diz a ela: Deus é Espírito e importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Essas foram as palavras de Jesus àquela mulher, que traz algo extraordinário acerca da pessoa do próprio Deus. Deus é Espírito. É interessante, observe que o texto não diz que Deus é um Espírito. No texto não tem um artigo indefinido. O texto diz que Deus é Espírito. Pois se o texto tivesse dizendo que Deus é um Espírito, colocaria Deus na qualidade de todos os outros. Rebaixaria Deus a uma condição comum a qualquer um outro ser vivo. Mas nós tomamos conhecimento nas Escrituras Sagradas que Deus é um ser infinitamente superior. Na verdade, irmãos, Deus é Espírito no sentido mais elevado. Ele é totalmente distinto da sua criação. Ele é elevado, habita em luz inacessível. Visto que Deus é Espírito, isso significa que Deus, ele é incorpóreo. Ele não tem corpo, não tem substância visível como suas criaturas, por exemplo. Se Deus tivesse um corpo que pudesse ser tocado, não seria, por exemplo, onipresente. Ele estaria limitado tanto ao tempo quanto ao espaço. Mas, uma vez que Deus é Espírito, Ele enche toda a terra. O Deus que alcança-nos hoje, aqui e agora, por meio de sua palavra, é o mesmo Deus que alcança qualquer um outro lá na China.
Porque Ele está em todo lugar. Ele não está preso ao tempo e ao espaço. E quando a Bíblia fala da mão de Deus, dos olhos de Deus, é o uso de um recurso literário, são figuras de linguagens. Figura de linguagem para caracterizar uma ação do próprio Deus. Mas o texto bíblico também diz que Deus é luz. O que é o oposto das trevas? A luz é oposto às trevas. Na Bíblia, as trevas sempre representam o pecado, o mal, a morte, ao passo que a luz representa a santidade, a bondade e a vida. Portanto, dizer que Deus é luz é a mesma coisa, irmãos, que dizer que Ele é a soma de todas as bondades. Logo, quando você foi alcançado por Jesus, pois o texto de João diz que Ele é a luz dos homens, você e eu, nós fomos alcançados por toda a bondade de Deus. Mas a Bíblia diz que Deus é amor, e aqui é onde está o nosso alvo nessa noite. Não é simplesmente dizer que Deus ama. É mais que isso. É dizer que Deus é amor em sua essência. Porque Deus não sente amor. É mais do que isso. O amor de Deus não é necessariamente um sentimento pelos seres humanos. Porque Deus poderia estar no céu sentindo amor e necessariamente não ter tomado nenhuma atitude. Mas eu quero chamar a sua atenção ao fato de que o amor de Deus não é meramente um atributo ou uma das suas qualidades, mas sim a sua própria natureza. E é nesse ponto que eu quero focar nessa noite. O amor de Deus, irmãos, ele é um amor encarnacional. Quando Deus amou os seres humanos, Ele enviou o seu Filho para assumir a carne humana e assim salvar pecadores. Deus não ficou no céu simplesmente sentindo amor, algo existencial, com o seu coração inflamado. Não. O amor de Deus é revelado em ações, em atitudes. E Deus nos amou de tal maneira que enviou o seu Filho para que todo aquele que nele cresce não morresse, mas alcançasse da parte dele a vida eterna. O que adianta um homem dizer que ama a sua esposa e não sacrificar por ela? O que adianta um filho dizer que está com o coração cheio de amor pelo pai e não obedecê-lo? O amor é uma decisão. E esse amor é evidenciado na prática, em ações concretas, que evidencia que de fato ali há amor. Portanto, Deus não simplesmente ama, em essência, Deus é amor. Muito bem. A razão para o foco dessa noite é simples. Muitos falam do amor de Deus, mas desconhecem completamente o amor de Deus. Alguns tratam o amor de Deus como se fosse uma espécie de fraqueza amável. Reduzem o amor de Deus a um sentimento doentio, modelado nas emoções humanas. Alguns entendem Deus um pai tão amoroso a ponto de ele ser complacente com todas as nossas ações. Mas aí nós não podemos entender que Deus é amor, mas é justiça também. O mesmo Deus que ama e salva, conduzindo o indivíduo para o céu, é o Deus que condena pecadores impenitentes, recalcitrantes, ao inferno. Mas sobre o juízo de Deus, nós veremos um pouco mais à frente. Deus, irmãos, Ele é amor. E nós não podemos reduzir o amor de Deus a um sentimento doentio modelado nas emoções humanas. Porque o amor de Deus não é determinado pelas nossas emoções. Daquele tipo, eu posso fazer o que quiser, porque quando chegar lá, Deus é Pai.
Ele ama a todos indistintamente, não tem nenhuma exigência em relação àqueles que ele ama. Não é bem assim. Eu quero chamar a sua atenção ao texto que lemos. O apóstolo Paulo, ele inicia o versículo 1 e se estende até o versículo 4 do capítulo 5, tratando da justificação pela fé. Mas não apenas isso, Paulo vai mostrar os efeitos da justificação na vida dos que foram justificados. De acordo com o apóstolo Paulo, aqueles que foram declarados justos diante de Deus, ou seja, aqueles que foram justificados, desfrutam de paz com Deus, desfrutam de sua graça e se gloriam na vida eterna. Mas o ponto máximo para nós aqui é o que está lá no versículo 5, quando o texto diz que Deus derramou seu amor em nossos corações. No momento em que fomos justificados, também fomos amados por Deus. Deus derramou o seu amor em nossos corações. 4 coisas importantes aqui surgem quando analisamos o texto de maneira mais profunda. Observe comigo, pois não é difícil de entender e aprender. O verbo derramado significa literalmente despejado. Você sabe o que é isso? Paulo está dizendo que Deus despejou o seu amor em nossos corações. É a mesma palavra usada por Lucas, no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, quando ele diz que o Espírito Santo foi derramado sobre aquelas pessoas que estavam ali no dia de Pentecostes. É a mesma palavra. E essa palavra, irmão, sugere um fluxo livre e uma grande quantidade, de fato, uma inundação. Paulo está dizendo, Deus inundou os nossos corações com o seu amor. Os nossos corações, irmãos, foram inundados pelo amor de Deus. Paulo não está falando de impressões vagas, incertas, mas de coisas reais e automaticamente irresistíveis. Deus derramou, inundou caudalosamente seu amor em nossos corações. Há uma outra coisa interessante aqui no texto, note. Note que o tempo do verbo está no perfeito. Isso indica ou implica numa ação completa. A ideia é que o amor de Deus, tendo inundado o nosso coração, os preenche agora do mesmo modo como um vale foi inundado para permanecer cheio de água. O verbo está indicando que Deus encheu, que Deus inundou, e ele permanece, nosso coração permanece cheio e inundado. Com isso, entenda que Deus ama e continua amando na mesma medida. É diferente de nós seres humanos que temos a capacidade de olhar para outro e dizer, olha, eu não amo mais você na mesma medida. Eu não tenho mais a capacidade de lhe amar. O amor que eu sentia por aquela pessoa, por aquele irmão, pela minha esposa, pelo meu esposo, já não é mais o mesmo. Com Deus isso não existe. É uma realidade e uma disposição pecaminosa do nosso coração, mas em Deus isso não existe. Deus, ele simplesmente ama, e os nossos corações foram inundados do seu amor e permanecem cheios do seu amor. O que Paulo está dizendo, irmãos, é que nós viveremos na alegria de um forte senso permanente do amor de Deus por nós. O amor de Deus nos alcançou e nunca mais faltará amor de Deus em nós. Entenda, não há nada que você venha para fazer de menos para que Deus venha te amar mais.
Ao passo que não há nada que você venha fazer demais para Deus te amar menos. Ele simplesmente ama. O amor dele foi derramado no seu coração e o seu coração permanece cheio e você pode desfrutar sempre desse amor que foi derramado. Uma outra coisa nos chama a atenção é que o amor de Deus é aplicado em nossos corações, em nossas vidas, pelo ministério comum, pelo ministério normal do Espírito Santo. Ou seja, através da pessoa divina do Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, é através dele que Deus derrama e manifesta seu amor em nossos corações. Por que é importante entender isso, irmãos? E Paulo deixa isso claro. Porque nós somos tendenciosos a reduzir o ministério do Espírito Santo a ações extraordinárias, a manifestação de dons. É bem verdade, nós cremos na contemporaneidade dos dons. Se Deus quiser lhe dar o dom de línguas, Ele vai te dar. Se Deus quiser te dar o dom de profetizar, Ele vai te dar. Se Deus quiser te dar qualquer um outro dom extraordinário, Ele vai te dar. Mas entenda que são dons extraordinários. Significa que podem acontecer em momentos específicos, determinados soberanamente por Deus. Mas o ministério comum, o ministério normal, o ministério que se repete dia após dia, minuto após minuto, nas nossas vidas é a manifestação do amor de Deus aplicada pelo seu Espírito. Não é à toa que o apóstolo Paulo, quando ele escreve a sua carta aos Coríntios, ele dedica um único capítulo, o capítulo 13 inteiro, para falar apenas do amor. Entende Paulo que um dia as profecias cessarão, as línguas também cessarão, até as missões cessarão. Haverá um dia que Bíblias não serão mais distribuídas, pois estaremos na glória. Mas lá o amor permanece. Lá desfrutaremos eternamente do amor de Deus. Meus irmãos, é bom ficarmos sabendo que normalmente o Espírito Santo trabalha manifestando amor. Olha só que coisa interessante agora. Deus derrama do seu amor em nossos corações, através do ministério comum do Espírito Santo. E aqui a pergunta agora é: qual é a prova do amor de Deus em relação às nossas vidas? Paulo nos responde isso lá no verso 8, quando ele diz que Cristo é a prova do amor de Deus por nós pecadores. Perceba que amor é uma disposição trinitária. É uma manifestação do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. É Deus nas três pessoas da Trindade se movimentando para alcançar um pecador com amor. Amor salvífico, amor que conduz à vida eterna. Isso, irmãos, é extraordinário. A pergunta é: o que você compreende por amor de Deus? Muitos associam o amor de Deus a bens materiais e a prosperidade financeira. Aqueles adeptos da teologia da prosperidade que infelizmente têm envenenado muito dos irmãos de igrejas sérias. Acreditam que a prova do amor de Deus na nossa vida é a prosperidade financeira, a realização de todas as metas, a realização plena nesta vida presente. Mas, meus irmãos, raciocinem comigo. Se a bênção de Deus estiver associada à ausência de problema, à ausência de dificuldade, à ausência de perseguições, à ausência de dinheiro, se o amor de Deus estiver relacionado à ausência da pobreza, à ausência da dificuldade financeira, Jesus era o homem menos abençoado da face da terra.
Diz o texto bíblico que ele não tinha onde reclinar a cabeça. Algumas mulheres que o seguiam junto com os apóstolos eram responsáveis por manter o seu ministério. E para acabar de complicar a situação, o tesoureiro, que era Judas, era bandido, fazia um caixa dois, roubava do pouco que tinha. Jesus, na sua entrada triunfal, entrou montado em um jumento, um animal não valorizado. Engraçado, certa vez eu ouvi um pregador dessa linha neopentecostal, da prosperidade, dizendo: olha, irmãos, Jesus até andou no jumento, mas era 0 quilômetro. Ridículo isso. A fim de provar que Jesus era rico. Era um jumento. Mas era um jumentinho que ninguém montou 0 quilômetro, não. Jesus não teve uma morte comum a homens honestos. Ele foi sacrificado como um bandido. E isso aconteceu desde o seu nascimento, que não tinha uma maternidade, uma hospedaria digna para o Rei dos Reis, o Senhor do Universo. Estava dentro de uma manjedoura, um coche de comida para animais. Logo, se a ausência de prosperidade financeira também é a ausência do amor de Deus, o pai não amava o filho. Não é bem assim. Não associe o amor de Deus à sua vida àquilo que você pode ter ou deixar de ter. Se você está passando pela prova, meu irmão, Deus te ama. Se você está passando por um momento de bonança, de fartura, Deus te ama. Quando a enfermidade bater na sua porta, o aviso prévio, ou seja lá o que for, isso não quer dizer que Deus deixou de lhe amar. Deus lhe ama apesar de todas essas coisas. E eu ainda me arrisco a te dizer com toda segurança que muito provavelmente algumas dificuldades que passamos na nossa vida é porque Deus nos ama. Quando Deus nos disciplina, por exemplo, o texto de Hebreus diz que o pai disciplina ao filho. Mas por quê? Porque ele ama o filho. Qual é a prova do amor de Deus em nossas vidas? Ele entregou o seu filho na cruz do Calvário para morrer em nosso lugar. Essa é a maior dádiva de Deus. E daí temos que concordar com o pastor norte-americano John Piper, quando ele diz que Deus é a maior dádiva de si mesmo. Quando Deus resolveu amar seres humanos e abençoar seres humanos, o que é que Deus daria? O que é que Deus teria de mais precioso? Riquezas desse mundo, casas, bens, casamento, saúde, prosperidade, o que é que Deus daria? Deus resolveu dar o melhor que Ele tem. Logo, Ele deu Ele mesmo. Deus é a maior dádiva de si mesmo. Você recebeu de Deus Ele mesmo. Você recebeu de Deus algo que é mais valioso que diamante, que é mais valioso que turmalina Paraíba, que é mais valioso do que todo o ouro acumulado na terra. Deus deu Ele mesmo, enviou o Filho dele para morrer na cruz do Calvário. É por isso que nós somos ricos, é por isso que nós somos prósperos, é por isso que nós temos vida em abundância, é por isso que nós desfrutamos dos benefícios do reino de Deus. É por isso que nós temos a plena convicção que um dia alcançaremos as regiões celestiais, pois em Cristo nós já estamos lá. Jesus na cruz do Calvário é a maior bênção de Deus em relação às nossas vidas. Bem, a grande verdade é que o que pensamos acerca de Deus deve ser moldado por aquilo que é revelado na sua palavra. Mas o que a Bíblia diz ainda acerca do amor de Deus? Eu quero lhe responder essa pergunta em 7 breves pontos.
Primeiro lugar, a Bíblia diz que o amor de Deus é imune à influência externa. Com essa afirmação, irmãos, eu quero dizer que não há nada, absolutamente nada, nos objetos do amor de Deus que possa colocá-lo em ação. E não há nada na criatura que possa atraí-lo ou impulsioná-lo. O amor de Deus, irmãos, o amor que uma criatura tem por uma outra está fundamentado em algo existente no outro. É muito simples. A minha capacidade de amar está fundamentada no quando, no se e no porquê. Tem sempre alguma coisa no outro que me atrai, logo eu digo que amo. Nós não amamos quem não nos atrai. Nós somos motivados a amar por fatores externos. Mas com Deus não é assim. Deus não sofre influências externas. Ele simplesmente ama quem Ele quer. A única razão pela qual Deus ama alguém se acha em sua vontade soberana. Ele resolve amar, então Ele ama. Deuteronômio capítulo 7, versículos 7 e 8 diz assim: o Senhor não se afeiçoou a vocês, nem os escolheu por serem mais numerosos do que os outros povos, pois vocês eram o menor de todos os povos. Mas foi porque o Senhor os amou e por causa do juramento que fez aos seus antepassados. Por isso ele os tirou com mão poderosa e os redimiu da terra da escravidão, do poder de Faraó, rei do Egito. O texto está dizendo que Deus quis amar o seu povo no passado porque Ele simplesmente quis amar. Não é porque o povo era bom, numeroso, fiel. É porque Ele quis amar. Deus amou o seu povo, irmãos, desde a eternidade, e, portanto, a criatura nada tem que possa ser a causa daquilo que se acha em Deus desde a eternidade. Se Deus partisse desse princípio, Ele teria razões para não nos amar. Mas Ele resolveu amar. É por isso que o apóstolo João diz que nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. O nosso amor é uma resposta ao amor divino. E a pergunta aqui nesse ponto é: o que havia em mim para atrair o coração de Deus? A resposta, irmãos, a essa pergunta é absolutamente nada. Pelo contrário, havia tudo para o repelir, tudo para levá-lo a mais distante de mim. Havia tudo para Deus me detestar, para Deus me abominar, sendo eu pecador, depravado, corrupto, sem bem nenhum em mim. Deus tinha todas as razões para não me amar. Mas Ele resolveu amar soberanamente. Há uma segunda lição aqui, é que o amor de Deus é eterno. Dizer que Deus é eterno significa também dizer que o seu amor é eterno. Se o amor de Deus não teve princípio de dias, o fato dessa verdade ser mais do que podemos compreender nos leva, irmãos, a uma profunda adoração. Jeremias 31, verso 3. Com amor eterno te amei, por isso com fidelidade te atraí. Meus irmãos, que bênção saber que o Deus Santo é eterno, e esse Deus Santo e eterno nos ama antes dos céus terem sido criados. Esta é uma prova de que o amor de Deus é espontâneo. Nós nem existíamos e Deus já nos amava. É exatamente essa mesma verdade exposta pelo apóstolo Paulo na sua carta aos Efésios, capítulo 1, verso 4 e 5. Como também nos elegeu antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou. Que louvores, irmãos, isso deveria produzir em cada um de nós. Que tranquilidade para o coração saber
que uma vez que o amor de Deus por mim não teve começo, certamente não terá fim. Deus não ama com medida. O amor de Deus começa e não terá fim. Surge na eternidade porque Deus é eterno, Deus aplica e nunca mais deixará de aplicar. Por fim, se é certo que de eternidade em eternidade Ele é Deus e é amor, então igualmente também é certo que de eternidade em eternidade Ele ama seu povo. Deus lhe amou na eternidade, Deus nos amou na eternidade e passará toda a eternidade amando seu povo. Repito, uma esposa, um esposo pode dizer, não te amo mais. Isso é comum, a realidade caída dos seres humanos. Mas Deus jamais nos dirá tamanho sacrilégio. Terceiro, o amor de Deus é soberano, já falamos isso, mas vale a pena ouvir de novo. Porque com isso eu quero afirmar que Deus não deve obrigação a ninguém. Ele é sua própria lei e age sempre de acordo com a sua vontade. Preste bem atenção. Se Deus é soberano e é amor, a conclusão que nós chegamos é que o amor dele é soberano. O entendimento aqui é o seguinte: porque Deus é amor, faz o que lhe agrada. Porque é amor, ama quem lhe apraz. Eis a sua própria afirmação expressa. Romanos capítulo 9, verso 13. Amei a Jacó e aborreci a Esaú. E daí você pergunta, por que Deus resolveu amar a Jacó e não amou Esaú? Eu não sei. Ele é soberano. Ele ama quem ele quer. Ele aborrece quem ele quer. Ele salva quem ele quer. Em Jacó não havia mais razão do que em Esaú para ser objeto do amor divino. Ambos tinham os mesmos pais. Afinal de contas, eram gêmeos até. Nasceram na mesma hora. Contudo, Deus amou um e aborreceu o outro. Por quê? Porque assim lhe aprouve. Suponhamos que o amor de Deus fosse governado por uma outra coisa que não fosse a sua vontade. Caso em que ele amaria seguindo uma espécie de norma, uma espécie de lei. Se Deus amasse de acordo com alguma lei de amar, a lei do amor, por exemplo, significa que haveria uma lei que governa Deus e não pode. Deus é ingovernável. Nesse sentido, acertou C.S. Lewis nas Crônicas de Nárnia quando disse que ele é selvagem. Por quê? Porque Deus não é domesticado. Ele é soberano. Ele age como ele quer, ele ama quem ele quer. É por isso que Paulo diz que o amor de Deus nos predestinou para filhos de adoção por Cristo Jesus para si mesmo segundo. Segundo o quê? Algumas virtudes que Deus previu em mim? Claro que não. O que então? Segundo diz Paulo, o beneplácito da sua vontade. Quando Deus amou a mim, quando Deus amou você, ou quando Deus manifesta do seu amor a tantos outros pecadores igual a nós aí no mundo, Ele ama porque a sua vontade é amar e ponto final. Nesse sentido, Deus não tem satisfação a nos dar. Quarto lugar, o amor de Deus é infinito. Afinal de contas, tudo em Deus é infinito. A Bíblia diz que a sua essência enche os céus e a terra. Sua sabedoria não sofre nenhuma limitação quando ele conhece todas as coisas. Porquanto, ele conhece todas as coisas do passado, do presente e do futuro. É possível que eu e você reflita no que aconteceu algum momento atrás. Cheguemos a conclusões de tudo aquilo que está sendo dito aqui agora no presente. Mas não sabemos absolutamente o que irá acontecer daqui a um segundo. Nós não sabemos, a qualquer momento falta energia, mas eu não sabia disso.
Nós somos limitados, Deus não. O poder de Deus é ilimitado, pois não há nada difícil demais para Ele. Assim, o seu amor também é sem limites. Parece tema de novela, né? Amor sem limites. Aquela novela mexicana, Amor sem limites. Mas não é novela. Não é ficção, é realidade. Há nele uma profundidade que ninguém consegue sondar. Há nele uma altitude que ninguém consegue escalar. Há nele uma largura e um comprimento que desdenhosamente desafia a medida feita por todo e qualquer padrão humano. É ilimitado, é infinito. Isso é declarado mais uma vez pelo apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios no capítulo 2, mas Deus, sendo rico em misericórdia, pelo seu amor, com o qual nos amou, nos deu vida, nos salvou pela graça, pelo seu muito amor com que nos amou. A palavra aqui, irmãos, muito, faz paralelo com a expressão Deus amou de tal maneira. Quem pode sondar isso? Me diga. Você pode sondar a disposição de Deus enviar o seu filho para morrer em seu lugar? De maneira nenhuma. É por isso que João e Paulo eles estão em harmonia, porque Deus amou de tal maneira, pelo seu muito amor com que nos amou. É uma coisa, irmãos, imensurável. Nós não podemos medir. Nós não podemos dizer, olha, Deus me amou tantos por cento. Deus me amou. Qual a medida de unidade que nós poderíamos usar? Impossível, Deus simplesmente amou. John Bunyan, um puritano do século XVIII, ele disse assim, e as palavras dele vai na íntegra: nenhuma língua pode expressar plenamente a infinidade do amor de Deus, e nenhum intelecto pode compreendê-lo, excede todo entendimento. As ideias mais amplas que nossa mente finita possa conceber acerca do amor divino estão infinitamente abaixo da sua verdadeira natureza. O céu não se acha tão distante da terra como a bondade de Deus está além das mais elevadas concepções que somos capazes de formular dela. É uma fonte da qual dimana todo o bem necessário aos que a ela estão ligados. O amor de Deus, irmãos, é infinito. Nunca se acaba. Quinto lugar, o amor de Deus é imutável. Como em Deus não há mudança nem sombra de variação, assim seu amor não conhece também mudanças e nem diminui. O miserável Jacó nos dá um bom exemplo disso. Amei a Jacó são as palavras do Senhor. E a despeito de toda a sua incredulidade, a de Jacó, e obstinação do seu coração, ele, Deus, nunca deixou de amá-lo. Certamente, se estivéssemos com toda a nossa pecaminosidade diante das ações de Jacó, chegaríamos a essa conclusão. Mas o amor de Deus, irmãos, ele não muda. João 13, verso 1, nos dá um outro exemplo. Naquela noite, um dos apóstolos diria: mostra-nos o Pai. Outro negaria saltando maldições. E todos se escandalizariam por causa dele e o abandonaria. Mas diz o texto: como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Nada pode, irmãos, nos separar do amor de Deus. Nada nos separará do amor de Deus. Perigo, espada, tribulação, fome, nudez. Nada. Nada, absolutamente nada. E quando eu digo nada, isso também se refere ao nosso pecado.
Os nossos pecados atuais é para sermos conduzidos pelo Espírito Santo e nos arrependermos diante de Deus. Mas Deus continua nos amando. Não muda. Porque se o pecado nos tirasse dos braços amorosos de Deus, seria uma prova de que o pecado é mais forte que a graça. Mas diz o apóstolo Paulo que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Para cada rio de pecado há um oceano de graça. Mas o mesmo Paulo diz: pecaremos, pois, para que a graça abunde? De maneira nenhuma. O fato de sabermos que o amor de Deus não muda e que há sempre perdão em relação às minhas transgressões deve me constranger a não pecar. Deve me constranger a permanecer em santidade, porque o amor de Deus é imutável. Não muda. Sexto lugar, o amor de Deus é santo. O amor de Deus é santo, porque Deus é santo. O amor de Deus, irmãos, não é regulado por capricho, paixão ou sentimento, mas por princípio. Vou repetir para você. O amor de Deus não é regulado por capricho, paixão ou sentimento, mas por princípio. O amor de Deus nunca entra em conflito com a sua santidade. Deus é santo e o seu amor sempre será santo. Porque, em princípio, Deus é santo. Que Deus é luz se menciona na Bíblia antes de dizer que Deus é amor. E a luz significa a bondade e a santidade de Deus. Portanto, o amor de Deus não é mera fraqueza boazinha, nem brandura efeminada. As Escrituras declaram: o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. O amor de Deus não é complacente. Quando eu digo que o amor de Deus é santo, é que Deus ama e exige do pecador que responda ou que corresponda à sua santidade, ao seu caráter. Deus não tolera pecado. Não tolera nem mesmo o pecado do seu povo, principalmente o seu povo. Porque o seu amor é puro e não se mistura com nenhum sentimentalismo pobre e piegas. Deus, ele é absolutamente santo e ama em santidade. E a santidade de Deus não permite que ele suporte as transgressões, mesmo do seu povo. Por fim, aqui eu termino. O amor de Deus é pleno de graça. E daí, irmãos, nós entendemos que o amor e o favor de Deus são inseparáveis. Esta verdade é exposta claramente em Romanos capítulo 8, dos versos 32 a 39, apenas para termos a referência. O que significa esse amor fica claro no contexto imediato do texto. É aquela boa vontade e graça de Deus que o determinou a dar seu filho pelos pecadores. Esse amor, irmãos, foi o poder impulsivo da encarnação de Cristo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito. Isso nos mostra que Cristo não morreu para fazer com que Deus nos amasse. Preste bem atenção. Cristo morreu não para fazer com que Deus nos amasse. Cristo morreu porque Deus nos ama. É diferente, é o contrário. Jesus não morreu para atrair o amor de Deus. Jesus morreu para manifestar o amor de Deus na cruz do Calvário. Meus irmãos, como que você responde a todas essas verdades acerca do amor de Deus? Como é que você poderia, por fim, aplicar isso à sua vida prática do dia a dia, saber que Deus lhe ama? Sempre que você for tentado, por exemplo, a duvidar do amor de Deus, isso acontece.
principalmente em perdas irreparáveis, dano que sofremos, períodos de luto, de perdas materiais extremas, de abandono. Nós somos conduzidos a questionar se de fato Deus nos ama. Mas, sempre que você for tentado a duvidar do amor de Deus, olhe para o Calvário, olhe para a cruz, ali está a prova do amor de Deus por você. Se relacione com o Calvário. Há aqui motivos de sobra para confiarmos pacientemente em Deus. Mesmo passando por aflições, Cristo era amado pelo Pai, porém Ele não o eximiu de pobreza, de humilhação, de perseguição. Cristo teve inclusive fome e sede. Quando Cristo permitiu que os homens cuspissem nele e o golpeassem, isso não foi compatível com o amor de Deus por ele. Será? Claro que não. Tudo aquilo, irmãos, não foi incompatível. O Pai continuava amando o Filho. Por isso, nós cristãos não devemos questionar o amor de Deus quando passamos por aflições, por problemas, por dificuldades. Quando estamos numa estrada com curvas sinuosas, perigosas. A vida, irmãos, é difícil de se viver. E todo o sofrimento, toda a tragédia se deu em um momento histórico da raça humana no Éden. E a resposta para tudo isso é o pecado. Mas o amor de Deus está na cruz, se aproxime do Calvário. Está passando por lutas, se aproxime do Calvário. Está passando por dificuldades, se aproxime do Calvário. Deus não enriqueceu a Cristo na terra com prosperidades temporal, pois ele não tinha nem onde reclinar a cabeça, mas lhe deu o Espírito Santo sem medida. Aprenda que as bênçãos espirituais, os principais dons do amor divino foi revelado na cruz do Calvário. E essa é a maior bênção de Deus para as nossas vidas nessa noite. O Senhor Deus nos abençoou manifestando amor na cruz do Calvário. Jesus é a prova do amor de Deus por nossas vidas. Quem não tiver problemas aqui nessa noite, levante a mão. Quem não estiver passando por luta na família, levante a mão. Quem não tiver aqui alguma dificuldade no trabalho, na universidade, na escola, levante a mão. Mas nessas horas, meu irmão, eu quero lhe convidar a uma coisa. Se aproxime do Calvário. Ali está o amor de Deus revelado por nossas vidas.